Bem, Fábio, vamos mais um giro de repórteres agora? Vamos sim, Lilian. Vamos lá, e agora quem vai falar com a gente é a nossa colega de trabalho, a repórter Priscila Silvério. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, Priscila. Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Realmente, esse assunto que vocês estavam falando agora é controverso, né? Dá pano pra manga, né, Priscila? Probleminha. Principalmente para quem está ali em grupos de WhatsApp, né, de condomínio, sempre tem uma reclamação. Mas eu já passei por isso. É tempo de bom senso, né? Saber que as crianças estão em casa, a gente vai ter barulho de bola, vai ter barulho de alguém fazendo alguma reforma, mas é só um período, daqui a pouco a gente vai tocar a vida e vai dar tudo certo, que não pode ter problema aí com os vizinhos, né? Verdade. Bom, eu vou atualizar vocês, então, em relação aos acontecimentos no Parlamento Paulista, tá? Ontem eu acompanhei uma reunião da CPI das quarteirizações. Olha, essa CPI, ela está em busca, então, de encontrar irregularidades em contratos quarteirizados que foram firmados, então, entre o governo do estado de São Paulo e também com as empresas terceirizadas, aquelas que foram contratadas, né? O problema é que se há aí uma situação de quarteirização quando ainda se contrata por essa empresa uma outra pessoa, e eles querem saber se isso é legal ou não, pode-se ou não, né? Então, ontem, na primeira fase dessa reunião, na primeira parte, eles votaram os requerimentos, né? Os deputados votaram requerimentos. Alguns de já convite, convocações para outras pessoas em oitivas. Mas um chamou bastante atenção, do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que é o presidente dessa CPI. Ele pediu a extensão do tempo dessa CPI, dos trabalhos. Por quê? A CPI começou ali no comecinho de março, né? E pouco tempo depois os trabalhos já foram interrompidos por conta da pandemia. Então, as oitivas, os convites, toda a parte até burocrática e investigativa acabou sendo comprometida, né? Essa CPI estava marcada para terminar, então, no dia 7 de outubro. O deputado pediu nesse requerimento para que a data passe para dia 6 de dezembro. Então, dando aí um pouquinho mais de tempo para que os deputados recuperem, né, esse tempo que foi perdido enquanto a casa não estava realizando as suas CPIs. Ontem aconteceu em ambiente virtual, acredito que outras ainda vão acontecer, mas enquanto não estavam acontecendo nem em ambiente virtual, houve aí uma perda de tempo. Então, o deputado pediu, os deputados que fazem parte também dessa CPI autorizaram, votaram que sim. Então, essa CPI das quarteirizações, ela só vai terminar, então, no dia 6 de dezembro. Lembrando que, depois de todas as oitivas, de tudo que for levantada, todas as informações, as investigações, os deputados precisam gerar um documento. E esse documento ele vai ser direcionado para vários órgãos, seja para o governo, Ministério da Saúde, nesse caso, Ministério Público. Então, precisa ter um tempo hábil também para fazer esse relatório e ter também material para isso. Por isso que o deputado pediu essa extensão de tempo, tá? Então, a gente já tem aí esse novo tempo de CPI. Nessa segunda parte, né, da reunião, os deputados escutaram Ronaldo Ramos Laranjeira. Ele é diretor-presidente da SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é uma organização social de saúde ligada à Escola Paulista de Medicina. Bom, o diretor, então, ele apresentou os dados, apresentou toda a estrutura que tem essa associação, falou da parte também econômica, o quanto é passado para o governo, o quanto se recebe, né? E os deputados, eles questionaram alguns dados, assim, desse relatório, principalmente quando se levou em consideração o salário de alguns médicos.
E daí, o que esses médicos em especial, que tiveram salários ali contestados, eles são PJ, ou seja, eles não são contratados, eles não são CLT da associação, mas eles são PJ, eles prestam serviço. Então, aí significaria uma quarteirização. O que o diretor explicou para os deputados é que, assim, os médicos, eles preferem não ter esse vínculo empregatício. Eles preferem trabalhar como pessoa jurídica. Mais uma área, então, que os deputados vão averiguar, vão conversar com alguns médicos para ver se realmente é essa a definição dele, a opinião deles, ou se é o que é oferecido ou imposto pelas associações, né? Bom, então já tiveram alguns documentos também, até para comprovar isso, foram pedidos pelo deputado Wellington Moura, e ele pediu alguns dados financeiros até, porque ele quer fazer um balanço, né, em relação a todas as OS do estado de São Paulo. Então, ele quer ter certinho ali a somatória para ver se o valor que o governo repassa para essas OS, quem que está recebendo? Quem são as OS que recebem? E, por meio das OS, quem recebe também? Então, quer deixar tudo certinho ali para que não haja nenhuma dúvida. Bom, mais tarde, quer dizer, daqui a pouquinho vai começar a reunião da CPI da violência sexual contra estudantes de ensino superior. E hoje, então, vai ser ouvida Paula Santana Machado, que é coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública do Estado, e também a Albertina Duarte Takiuchi, que é coordenadora de políticas para mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, elas vêm trazer, então, para essa CPI mais informações em relação a essa violência contra as mulheres que acontece ali na parte universitária, né, dentro dos campos. Lembrando que esse assunto já foi tratado na Assembleia, mas com outro viés, né? Se falava ali da violência nos trotes, nas universidades, né? E dentro ali das investigações dos trotes, por conta de mortes de alguns estudantes, tivemos vários relatos de abuso sexual. Então, tanto com mulheres quanto com homens. Então, é uma situação bem difícil, bem complicada e que precisa ser averiguada, e a Assembleia faz esse trabalho. Então, daqui a pouquinho já começa a transmissão pela TV Assembleia, né, assim que começar a reunião, e também em ambiente virtual ali no YouTube. Quem quiser acompanhar essa reunião pode acompanhar por lá ou rever a reunião assim que a reunião subir para o YouTube, fica lá e você pode acessar quando quiser. É isso, Lilian, Fábio. Priscila Silvério, muito obrigado pelas suas informações no dia de hoje. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Bom dia, obrigado mais uma vez.